Mas o que que acontece? Tudo que é novo precisa ser experimentado, né, gente? Então, eu quero que vocês participem dessas mudanças e me deem um feedback. Então, hoje a gente precisa definir aqui, repassar a distribuição de pontos da disciplina, que mudou toda, e algumas datas e horários, né? Então, eu fiz esse slidezinho só mesmo para a gente relembrar. Aquele documentário sobre obesidade infantil a gente fez, então ele estava valendo 10 pontos. Todo mundo que fez lá no Canvas comentou, fizemos um fórum, as respostas de vocês foram ótimas, participação e adesão foi top. Todo mundo que conseguiu mandar lá, mandou direitinho, participou, ganhou os 10 pontos. Depois a gente fez um testezinho sobre diagnóstico comunitário também no Canvas. Teste bem simples, valia 10, coloquei ele valendo 10 pontos. O teste sobre a Política Nacional da Atenção Básica, né, o teste sobre a PNAB, também ficou valendo 10 pontos. E a última avaliação que a gente fez foi o testezinho sobre Programa Saúde da Família e Estratégia de Saúde da Família. Bom, a Amanda está explicando aqui que enviou no e-mail. Ah, tá. O da obesidade, né? Você mandou a sua resposta por e-mail. Ô, Amanda, vou fazer o seguinte. Eu recebi a sua resposta por e-mail, mas eu vou abrir ele, eu vou liberar ele de novo para você colar a resposta lá, para não ter erro, para não ter perigo. Porque depois eu vou pegar os relatórios todos. Porque eu vou pegar agora, Rafaela, todos os relatórios que o Canvas me gera e eu, sim, eu não corrigi mesmo, não, mas eu li todas as respostas, tá? Eu não consigo dar um feedback para cada um, mas eu avaliei todos. É porque eu não sabia ainda mexer, eu não sabia lançar os pontos. Ô, Amanda, eu quero, me manda no WhatsApp, por favor, tá? Mas aí eu vou dar a nota para vocês naquela prova ainda. Eu vi todo mundo que mandou, li as respostas, acho até que eu comentei algumas, mas eu não sabia mexer ainda, agora eu já tô fera. Então, a Letícia, esse é um outro ponto que eu queria conversar hoje com vocês. Os grupos 5 e 6. Que estão com o professor César Campos, do Mentoring. Eu estou tentando entrar em contato com ele. Como vocês sabem, ele é infectologista. Então, o professor César Campos, ele estava na linha de frente do Covid em Barbacena. Então, ele estava com algumas dificuldades para conseguir retomar as atividades dele no Mentoring, porque ele estava ficando muito tempo na linha de frente do Covid, atendendo paciente em Barbacena. Agora, essa semana, eu consegui retomar o contato com ele. Ele chegou ele está fazendo treinamento para mexer na plataforma Canvas, para conseguir fazer o contato, as conferências com vocês. Então, Letícia, o que nós vamos combinar? Todo mundo aqui que é do grupo 5 e 6, até semana que vem, que é na quinta-feira, né? O encontro com ele é nesse horário, quinta-feira 11 horas, não é? Confirma aí para mim, Letícia, o encontro dele, o horário dele é quinta-feira 11 horas? Quinta-feira, mas não sabe o horário. A Letícia falando que não sabe o horário. Se eu não me engano, aqui eu não estou com o arquivo aberto, mas se eu não me engano era 11 horas também. Então, na próxima quinta-feira, vocês vão ter uma reunião. Vai ser a primeira reunião na quinta-feira, eu vou marcar pelo Canvas o horário certinho. Se o professor César eu não consegui o acesso ao Canvas até quinta da semana que vem, eu vou estar na reunião para explicar para vocês
quem vai substituir ele, tá? Qual é o professor que vai substituir ele, ou se eu mesma vou substituir ele, daí a gente já dá introdução ao primeiro assunto do mentor, para vocês não ficarem sem esses encontros, tá? Agora, então, semana que vem, grupo 5 e 6 do professor César, nós vamos ter um encontro. E aí eu vou passar para vocês a orientação de como que vai ficar o mentoring dele, tá? Por nada. Os outros grupos, professora Meire me falou que está funcionando muito bem as conferências, ela está super empolgada, falou que está muito satisfeita com a turma de vocês, achou vocês muito maduros, os dois grupos, ela elogiou bastante, me deu um feedback positivo essa semana, falou que está animadíssima com a turma, que achou uma turma muito diferente, muito madura. Então, pessoal, vamos continuar aí com essa postura, tá? Que é importante, quando os professores têm uma sensação, uma imagem boa da turma, tudo flui melhor. Então, parabéns e com elogio aí às turmas da MEI. Professor João Márcio me falou que estão funcionando os encontros dele, mas que ele está reparando que está tendo muita ausência. Então, pessoal do professor João Márcio, vamos ficar mais atento. Ele passa relatórios completos para mim toda semana, e ele não atrasa, ele está sempre no horário, na quarta-feira, 11 e pouca. Ele também está animado, ele também elogiou, mas ele destacou para mim que está tendo muita falta. Então, vamos procurar justificar quando não puder participar e tentar não faltar para ganhar, né, os 5 pontos, tá? Bom, pessoal, então, sobre o mentoring, tá fechado. Até quinta-feira, grupo 5 e 6 vai ter um posicionamento. Depois, gente, essa avaliação formativa é uma nota que os monitores dão para vocês em relação à participação nas atividades, né? Agora, no momento, vão ser as conferências. Acredito que alguns tenham feito em reuniões presenciais antes da quarentena, mas essas reuniões agora vão ser, então, no formato de conferência. E os monitores, eles me dão um relatório do desempenho e da participação de cada um. Então, eles dão a nota e um feedback para mim de cada um de vocês. A mesma coisa vocês fazem com os monitores. No finalzinho do mês, eu vou mandar para vocês um formulário eletrônico para pedir para um representante de cada grupo preencher avaliando o monitor de vocês. Essa avaliação, ela fica comigo, ela é confidencial, eu não mostro para eles, mas eu gosto de dar um feedback assim geral, sabe? Às vezes, quando precisa elogiar, eu elogio, às vezes quando precisa puxar a orelha do monitor também eu puxo. Então, é legal que vocês avaliam os monitores e os monitores avaliam cada integrante do grupo. A Samara está perguntando o seguinte: esses questionários, tipo esse que tem no Canvas, com o título Questionário Ciências Sociais, feito pelos monitores, não valem ponto? Então, valem ponto sim. Esse ponto aqui, ó. Atividades de tutoria no Canvas, 10 pontos. Tá bom, Samara? Eu já ia chegar lá. Se falou um pouquinho antes, mas eles estão aqui, ó. Então, pessoal, esses questionários que os monitores colocam na área de treinamento, eles valem 10 pontos. Então, no final também eu pego um relatório, vejo quem concluiu, quem fez o questionário, quem fez no prazo. É mais assim, quem fez do que a nota que tirou em cada teste, sabe? Porque é importante que vocês treinem, mesmo que errem algumas questões, ou igual a Rafaela colocou ali, tem alguma questão que a gente acabe anulando depois, o importante é vocês estarem fazendo esses questionários que os monitores colocam lá. A Yasmin falou aqui que ela tem problema no Canvas. Você tem problema no Canvas e não consegue ver o mentor. Mas, Yasmin, é só o mentoring que está dando problema? Eu não entendi isso.
As outras conferências você consegue participar. Então, às vezes você não está incluída no grupo dele do mentoring. Eu posso pedir aqui, por favor, ô Yasmin, isso aí é 1 minuto, Jonathan resolve. Manda um e-mail para ele aqui, ó, canvas@punjob.edu.br. Manda um e-mail para ele, pede o Jonathan para te adicionar. Ele faz isso num minuto e você continua participando, porque senão você vai perder ponto lá para ele. Tá certo? Então, pessoal, não resolveu? Então, eu vou, no final da aula aqui, o Yasmin, eu vou tentar mexer no meu login de administrador aqui, eu tento colocar você. Você deve ter recebido um convite. Confirma se o convite para o mentoring não está no spam. Tá? Mas eu vou mandar um outro convite para você entrar no grupo dele. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui no nosso cronograma. Hoje, então, dia 30, a gente vai ter uma aula normal, né? Uma aula por videoconferência para falar um pouquinho sobre saúde e meio ambiente. Na semana que vem, a gente, no horário que seria a nossa aula, eu não vou fazer a reunião, porque eu vou deixar esse horário para vocês assistirem ao documentário, que vai dar complementação à aula de hoje, que a gente vai falar sobre saúde e meio ambiente, e esse documentário é muito interessante, ele fala do risco da inserção do microplástico na alimentação, na cadeia alimentar, né, o problema que a gente tem no nosso planeta com o lixo dos oceanos. Então, ele chama Oceanos de Plástico. Esse documentário está disponível no Netflix. Quem tiver acesso ao Netflix, fica aí a dica para já ir assistindo ele já assiste agora, quem aproveita o feriado aí, assiste o documentário Oceanos de Plástico, e eu vou fazer uma atividade sobre esse documentário também no Canvas, valendo 10 pontos. Essa atividade vai ficar disponível, então, a partir do dia 6, eu vou liberar ela no dia 6 até o dia 13, tá? Que é a próxima aula. Então, quem quiser assistir o documentário, tem ele lá, Oceanos de Plástico, no Netflix. Para quem não conseguir acesso ao Netflix, eu não achei ele no YouTube, mas eu vou dar um jeito de gravar e até o dia 6 eu vou disponibilizar o link para vocês do documentário, tá? Eu vou gravar aqui, vou pedir o pessoal do suporte para me ajudar e eu deixo o link do documentário no Canvas também, tá? Porque não é todo mundo que tem acesso ao Netflix. Daí, pessoal, no dia 13 e no dia 20, nós vamos fazer as apresentações de artigo. Porque é muito importante que vocês façam essa apresentação do artigo no primeiro período ainda, para começarem a estudar o tema escolhido por cada grupo, começarem a aprenderem a usar as ferramentas de busca, né, as plataformas de busca de artigo. A gente tem o Cielo, PubMed, Medline, Bireme, e vocês vão precisar também da ajuda dos monitores para escolher esse artigo e para montar a apresentação. Então, no dia 13, eu vou fazer uma conferência, vou criar uma conferência no horário da nossa aula, e eu vou pedir para vocês me mandarem as apresentações dos grupos 1, 2 e 3. Pode me mandar por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Canvas. E aí eu vou passando os slides. Não é assim que vocês estão fazendo? A outra turma me falou que eles estão fazendo assim. O professor monta a conferência e vai passando os slides para os alunos, e algum aluno vai fazendo aqui a apresentação no vídeo. É assim, gente?
Me dá, eu já vou responder o Renan aí. Me dá só um feedback aqui. Vocês já apresentaram algum trabalho no Canvas? A gente ainda não apresentou. Não tivemos apresentação. Beleza. Então, pessoal, eu também não tive nenhuma apresentação. Vocês vão apresentar na segunda, de Anato. Joia. E aí, Adriana, você me dá a resposta, como que foi essa dinâmica. E a gente faz da melhor maneira para vocês. Então, se for eu passando o slide, eu passo o slide para vocês, ou se não, vocês mesmos criam a conferência e eu entro, participo da conferência de vocês. Vou deixar, então, a cargo da Adriana aí me dar esse feedback de como é que vai ser, tá? Ô Letícia, esse artigo, a Letícia está perguntando se o artigo que a gente tem que apresentar tem que ter relação com a visita da UBS. Então, na verdade, eu não sei se todos os grupos conseguiram fazer a tempo a visita na UBS. Eu acho que teve grupo que não fez a visita na UBS. Não foi, gente? O seu é qual? Então, o grupo 6 não conseguiu, nem o 5. Eu acho que a maioria dos grupos não conseguiram chegar a fazer uma visita na UBS. Aí, o que acontece? A gente vai fazer o artigo, nós vamos escolher um tema que seja o tema preferido do grupo. Então, o grupo 1, nós estamos pretendendo falar sobre sífilis. A gente ainda não foi na UBS, a gente não foi na UBS, mas a gente está querendo falar sobre sífilis. Então, pega um artigo sobre sífilis e fala sobre sífilis. O grupo 2 está pretendendo fazer um projeto voltado à gestante. Apresenta um artigo sobre gestante. Vocês vão procurar um tema relacionado ao que vocês pretendem trabalhar, tá? Mas a gente ainda consegue, no PIAP 1, mudar esse tema. Depois que vocês verem as demandas da UBS, a gente consegue mudar isso. Não preocupa, não. Pesquisa um artigo relacionado ao tema que atualmente é o que vocês estão mais interessados. Tá certo? Vamos lá, a Adriana falou que começou a discutir e já começou a investigar o tema, beleza. É até legal, gente, é importante essa apresentação dos artigos para os grupos já irem conhecendo os temas que cada equipe vai trabalhar. Não tem problema se os temas forem repetidos, não tem problema, porque a abordagem é diferente, a realidade de cada bairro é diferente, então não tem problema, mas é interessante a gente tentar buscar temas complementares, temas diferentes, para diversificar isso bastante, né? A Amanda tá perguntando como que vai funcionar o projeto de pesquisa. Então, Amanda, se tivesse, né, a gente estivesse seguindo o nosso cronograma certinho, vocês teriam ido na UBS, teriam feito já um levantamento sobre as demandas. Então nesse bairro tem muito idoso, a enfermeira sugeriu a gente para trabalhar com idoso, nós vamos trabalhar com idoso. Aí vocês apresentam um artigo agora sobre idosos, projetos de promoção à saúde voltados à saúde do idoso. No semestre que vem, aí vocês já vão pensando o que vocês vão poder fazer. Olha, nesse artigo que a gente achou, eles fizeram um curso sobre medicamentos para idosos, ensinando os idosos a fazerem uma tabela, uma caixinha para guardar remédio, ajudando, orientando ali os idosos a fazerem um desenho, diagrama para saber o horário certinho de tomar o seu medicamento. Então, a gente quer fazer algo nessa linha. Aí, no PIAP 1, que é o semestre que vem, vocês vão fazer, põe a mão na massa, atividade prática. Vão fazer
3 oficinas com os idosos na OBS, vamos fazer chamada na rádio, vamos produzir um material, vamos fazer uma cartilha, vamos entregar as caixinhas dos medicamentos para eles, lá. Vocês vão executar. E no final do PIAP 2, né, quando vocês já estiverem no terceiro período, vocês vão contar a história de uma forma mais científica e apresentar esse trabalho na forma de um artigo. Tá, Amanda? Então é assim, a ideia é levantar as demandas da comunidade, o que a gente pode fazer para ajudar aquele bairro, aquela equipe ali da UBS, escolher o tema, estudar sobre o tema, montar um projeto, fazer a intervenção e depois tirar ali a conclusão daquele trabalho, colocar ele no formato de um artigo, apresentar na mostra de extensão aquele trabalho. A Ana Carolina está perguntando, tem problema apresentar um artigo sobre um problema, depois no OBS querer mudar? Não tem problema, Ana, não tem problema, principalmente porque vocês não foram lá ainda. Não tem problema. Apresenta agora o que está de consenso no grupo e depois, se for o caso, a gente muda no semestre que vem, tá bom? Então, pessoal, nos dias 13 e nos dias 20, a gente vai fazer essa apresentação do artigo, uma apresentação bem simplesinha. Os monitores vão ajudar vocês a escolher o artigo, a montar a apresentação. Uns 15 minutos para cada grupo, 15 a 20 minutos, a introdução, o que é aquele tema. Primeiro, pessoal, eu sempre peço, quando vocês vão apresentar um artigo, para vocês mostrarem, olha, esse artigo, ele foi publicado no ano tal, na revista tal. É uma revista de saúde coletiva. Aí eu gosto se eu conhecer, eu comento. Essa revista é muito boa. Desculpa. É uma revista muito famosa na área. Então, a gente precisa sempre indicar ali qual que é a fonte daquele artigo, quem são os autores do artigo, se ele foi baseado num trabalho de mestrado, de doutorado, tá? Se foi feito por médicos, estudantes de medicina, ou se foi feito por enfermeiros, por exemplo. E aí faz uma introdução do tema, apresenta os objetivos do trabalho, alguns resultados, discussão e a conclusão. Então, vocês vão seguir os mesmos tópicos da divisão do artigo científico, explicando cada um, tá? E assim, treinando, viu, gente? Aqui no Ciências Sociais, nesse início, é importante vocês usarem como treinamento mesmo, para perder o medo de fazer a apresentação, de falar em público, para ir treinando. Assim, vai ser uma mudança radical, porque nós não vamos estar na frente da turma, nós vamos estar atrás da tela do computador. Mas, de qualquer jeito, vai ser um treinamento também para os alunos de habilidade, de comunicação, fala, postura, cuidado com gíria, né? E vocês já vão fazer isso nos dias na disciplina do Bordone. E depois aqui vocês fazem no PIAP com mais tranquilidade. Porque eu sei que a anatomia dá mais medo, né? Bom, vamos ver, o João está perguntando aqui. A apresentação no horário da aula, João, 9h50, tá? 9h50. Só se acontecer alguma coisa errada, eu atrasar um pouco, mas eu aviso que eu vou fazer ultrassom no dia 13, mas é 9 horas. Eu acho que 9h50 eu já vou ter voltado. A gente pode marcar 10 horas, então. Vamos marcar 10 horas no dia 13. Beleza. Então, pessoal, tranquilo aqui sobre o artigo científico, né? Eu posso colocar também algumas orientações para vocês no Canvas de como vai ser essa apresentação dos artigos, duração. A gente pode colocar 1 ou 2 apresentadores. Vocês podem escolher isso, 1 ou 2 apresentadores para cada grupo, como vocês se sentirem mais à vontade. Eu vou colocar essas orientações, algumas dicas,
para vocês como preparar essa apresentação do artigo. Vou colocar lá então, Amanda. Esses slides de hoje, gente, eu já coloquei lá, tá? Eu já coloquei no Canvas, na aba módulos. Eu coloquei módulo saúde e meio ambiente, aula e a aula de hoje com a data de hoje. Então, vocês já vão ter isso aqui lá hoje. Aí, pessoal, no dia 3 de junho, vai ser a prazo final para vocês terminarem as atividades lá, que os monitores vão ter disponibilizado, essas atividades que eles colocam todo mês, tá? Que vale 10 pontos. E entregar para mim o projeto de pesquisa, tá? Esse projeto de pesquisa, nós vamos fazer ele bem simples esse semestre. Por quê? O projeto vai ser bem simples esse semestre, porque vocês ainda não foram na UBS. Então, pode ser que ele mude. Então, vamos fazer uma coisa simples, se precisar mudar e adaptar no semestre que vem, a gente dá uma incrementada nele. E eu também vou colocar no Canvas as orientações para esse projeto. Mas ele vai ser o quê? A introdução tem que ter um título provisório. Então, se o grupo escolher um artigo sobre idoso, a gente coloca um título assim, atividades de promoção à saúde do idoso no bairro do Carmo. Tá? E aí a introdução, vocês vão pegar com uma base na literatura do artigo que vocês apresentaram, vocês colocam, bom, os idosos são uma população que vem crescendo no Brasil e eles possuem algumas demandas da atenção primária, como orientação para o uso correto de medicamentos, primeiros socorros de idosos, né, evitar acidentes em casa, e vai fazendo uma introdução. Aí vocês colocam um objetivo. O objetivo do trabalho. O nosso grupo pretende fazer atividades de promoção à saúde voltadas aos idosos moradores do bairro tal, focando no tema medicação, no tema prática de exercício e os resultados esperados. Então, introdução, objetivos, né, uma metodologiazinha breve que vão ser lá e vocês descrevem. Realizar oficinas, e com isso vocês esperam o quê? Contribuir para a melhora da qualidade de vida desses idosos moradores do bairro tal. E em auxílio, né, em complementação à atividade da equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro. Tá? Lembrando, esse projeto nós vamos fazer em parceria com a equipe de saúde da UBS. Então, é importante também que vocês conheçam a equipe, o enfermeiro responsável, os agentes comunitários. Vocês têm que ter essa interação com eles para ajudar no trabalho deles lá no bairro. Para ficar um projeto bem legal. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Sobre a distribuição dos pontos, sobre o cronograma. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, mandar pelo João, pela Adriana, ou WhatsApp, que eu respondo também. Joia. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa relação necessária, né, sobre a saúde e o ambiente. Nós estamos vivendo essa relação, né? Nós estamos vivendo isso durante essa quarentena. A gente sabe que a Covid-19, ela começou por alguns problemas relacionados à própria higienização lá na China, os mercados que vendiam animais e as gaiolas de animais ficavam empilhadas, não tinha... Eu imagino que seria tipo assim, o que tinha no Mercado Central aqui em Belo Horizonte. Vocês já foram, gente, naquela parte que vende animais do Mercado Central? Eu tenho horror de passar ali. Eu também tenho horror de passar ali. E toda vez que eu passo ali, eu arrumo uma briguinha. Porque eu vou direto nos ratos. Eu sempre trabalhei com rato em pesquisa.
e tá sempre sem água, ou é o rato que tá sem água, ou é o coelho que tá sem água, aí eu vou lá e eu não saio de lá enquanto eles não colocam água pros bichos. Eu sou um pouco, eu causo um pouco ali, entendeu? Quando eu passo lá, eu gosto sozinho no Mercado Central, porque eu acho um absurdo aquilo continuar. Parece que melhorou, fizeram, o pessoal deu uma brigada lá para melhorar. Thaís, eu não cheguei nesse ponto de comprar os bichos. Tem uma amiga minha que comprou um beagle lá. O João tá falando que não sou só eu, não, todo mundo. Aí tem uma amiga que comprou um beagle lá, porque ela não aguentou, viu ele lá, ficou com tanta dó, comprou o beagle, levou para casa. Ele tava com sinomose, ele tava mal, ele tava péssimo. Ela gastou uma grana para conseguir melhorar, a recuperar a saúde dele, né, para conseguir tratar. Bom, não tem nada a ver isso com a doença, mas eu comecei a falar isso por quê? Porque era mais ou menos essa bagunça que levou ao surgimento do Covid, espalhar, né, o coronavírus lá na China. Veio a partir de zoonoses ali dos animais, e hoje a gente está vivendo essa pandemia. Então, o meio ambiente, os cuidados de higiene, de saneamento, eles estão diretamente relacionados aos problemas de saúde. E aí, pessoal, como está na nossa Constituição a questão do meio ambiente? Do mesmo jeito que a saúde, ela é um direito constitucional, e é por isso que a gente tem o SUS, e é por isso que a gente consegue aqueles medicamentos de alto custo, fazer cirurgia de transplante e tal, tudo pelo SUS, a gente consegue com base nesses artigos da Constituição, que mostram que a saúde é um direito e o meio ambiente também é um direito. E aí, como que isso está lá na Constituição, no artigo 225? Rafaela, você pode me ajudar se eu falar alguma besteira, tá? Porque você deve ser muito melhor que eu em direito constitucional, né? Temos pessoas formadas aqui na sala de aula. Mas lá está escrito que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, para assegurar a efetividade desse direito, o poder público tem algumas responsabilidades. E eles citam essas responsabilidades. Dentre elas, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a consciência pública para a preservação do meio ambiente. Então, pessoal, é por isso que a gente tem essa disciplina aqui no nível superior. Então, a gente, desde a educação infantil, com as crianças aprendem a preservar a fauna e a flora e o meio ambiente. Depois, no ensino médio, a gente começa a ter discussões mais profundas sobre meio ambiente. E aqui no ensino superior, no curso de medicina, nós também vamos falar sobre meio ambiente, porque ele influencia diretamente na saúde do paciente, que é o foco da formação de vocês. Tá certo? Então, por isso que essa disciplina é dada no início do curso e por isso que ela faz parte da grade de todos os cursos, ela é obrigatória em todos os cursos da área da saúde. Então, o que eu quero dizer? Nós não vamos ter muita novidade. Meio ambiente é um assunto que vocês escutam desde o ensino infantil. Mas o que eu quero que a gente discuta aqui hoje é já no nível da saúde, né, do paciente, da população, da pandemia, de políticas públicas, de legislação. Então, vamos falar mais nesse nível. Por isso que é legal quando vocês estão na sala comigo e podem participar e podem dar a contribuição de vocês, a aula fica bem melhor. Então, vai ser uma aulinha meio chata. Foi criado, pessoal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, mais ou menos em 86, tá? Um pouquinho antes da Constituição de 88. E o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele definiu alguns conceitos importantes, como o impacto ambiental, né? Ele definiu, conceituou o que é impacto ambiental, que é qualquer alteração, tanto da área física, química, biológica ou do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultado das atividades humanas. E esse impacto ambiental, ele vai alterar diretamente na saúde e bem-estar da população. Estamos vivendo isso nesse momento, na pele. Atividades sociais e econômicas, estamos vivendo isso na pele, né? A quarentena tem reflexos profundos sobre a economia no nosso país e no mundo. A biota, né, que é a vida ali, os animais e as plantas, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, qualquer ação, atividade em forma de matéria ou energia que tenha impacto sobre essas áreas é considerado um impacto ambiental. Não, slide, custa para abrir para mim. Vou abrir o PowerPoint aqui, aqui mais rápido. Então, pessoal, aí o próximo slide ele fala aqui sobre o que é saneamento, né? A gente fala muito de saneamento básico. Quando os agentes comunitários fazem as visitas aos domicílios, eles têm que preencher. Como que chama o questionário, gente, que o agente comunitário de saúde preenche quando ele faz a visita domiciliar? Fala, gente. Então, ele preenche o questionário, ficha A, graças a Deus. A ficha A. E lá tem que colocar informações sobre o saneamento, abastecimento de água, coleta de lixo, tratamento, controle de insetos, ali o próprio tratamento das águas pluviais, controle da poluição ambiental. Isso tudo precisa estar relatado, faz parte ali da ficha A. Bom, pessoal, eu acho assim que a gente nem precisaria estar tendo aula sobre saúde e meio ambiente no momento que a gente está vivendo. Porque vocês já pensaram, só esse ano, não, só esses últimos 2 anos, o que a gente viveu é pandemia de coronavírus, Brumadinho, a barragem caindo, e os rejeitos das barragens sufocando, matando pessoas, infiltrando no solo, no lençol. Nossa, gente. Aí tem cerveja adulterada, causando disfunção renal aguda, matando gente. Então, olha tanta coisa que aconteceu que está relacionada a esse tema de saúde e meio ambiente. Nós temos aí coronavírus, só as grandes tragédias recentes, Brumadinho, Baker e agora o coronavírus. Então, assim, isso tudo são exemplos dessa relação do meio ambiente influindo diretamente na saúde da população. Vamos ver se acaba, né? Se isso passa, essa maré, e a gente sobrevive e passa para 2021 logo. Teve derramamento de petróleo, a Ana Beatriz está lembrando. Teve, a Ana Beatriz está lembrando aqui, gente. Teve as manchas de petróleo, que ninguém sabe de onde que veio, qual navio foi que soltou aquele negócio, contaminando as nossas praias lindas, maravilhosas. Parece que o planeta Terra está mandando alguma mensagem pra gente, né? Não estava lembrando dessa, né, Beatriz? Teve essa também. Então, pessoal, estamos vivendo isso na pele. Saúde e saneamento, onde as condições de saneamento são precárias, proliferam doenças. Onde a gente tem esse desequilíbrio, tem doença, tem morte, tem caos.
E aí, pessoal, esse fluxograma aqui é só um exemplo de como alguns problemas que hoje a gente considera, né, diante de toda essa nossa experiência trágica, consideramos problemas simples, como os lixões, né? Então, aquilo ali tem o quê? Diretamente, polui diretamente o solo, a água, o ar. Aí algumas doenças que são diretamente causadas por essa poluição, botulismo, tétano, contaminação do lençol de água subterrâneo, indiretamente, né? Quais são os problemas aqui nesse exemplo que a gente colocou dos lixões? Insetos, atrai insetos, ratos, suínos, aves, as várias verminoses causadas. Gente, fora isso, no Brasil, o que mais que a gente tem aqui, ó? Febre amarela, dengue, malária, tá tudo relacionado a desequilíbrio no meio ambiente. Zika vírus, é muita coisa. Nós, brasileiros, estamos podendo dar aula de desequilíbrio entre meio ambiente e reflexos na saúde, não estamos? Infelizmente, nós não estamos podendo dar aula pro resto do mundo. Ai, que tristeza. E os olhares do mundo estão voltados para o Brasil, né, gente? Até antes desse coronavírus, ali a questão dos incêndios na floresta, que a gente não falou aqui hoje, mas vocês estão lembrando, né? Teve aqueles incêndios na Austrália também, mas teve aqui na floresta e o povo olhou para cá e o povo chamou atenção. O presidente não fez muita coisa, né? Mas nós ficamos em manchete também por causa dos incêndios. Teve isso também. O que a OMS traz de dados sobre isso? Né? Cerca de 24% das mortes no mundo, elas estão relacionadas a esse tipo de risco ambiental e são mortes evitáveis. E aí, dessas mortes, a maioria ela é causada por quê? Doenças diarreicas, causadas por todas essas parasitoses, verminoses, que a gente tem quando o esgoto não é bem tratado, quando o lixo não é recolhido. Além disso, infecções respiratórias geradas pelo excesso de poluição, né? O pessoal está postando várias fotos de como estão as paisagens durante essa fase de quarentena. E parece que o ar ele está muito mais puro em várias regiões, as praias estão mais limpas. Então, como que esse nosso dia a dia maltrata, né, o meio ambiente ali, maltrata as nossas praias, maltrata o nosso ar, principalmente nas grandes cidades. A gente tem aqui Cubatão era referência no mundo para poluição, né? Tinha níveis próximos lá aquelas cidades chinesas. Além disso, temos aqui malária. No Brasil tem dengue, tem febre amarela. Isso tudo causado, tem barbeiro. Por quê? Desequilíbrio. A gente desmata, o inseto continua vivo, vai para dentro da casa da gente, né? Então temos várias doenças tropicais aqui causadas por esses desequilíbrio. E aqui tem alguns exemplos, né, das ondas de calor, melanoma, né, alguns problemas relacionados à camada de ozônio, como que isso aumenta a incidência de câncer de pele, além desses outros desastres que nós já citamos aqui, né? Chega também, então nossa aula vai acabar todo mundo terminando chorando a aula de ciências sociais. Não é o nosso objetivo. Já estamos sob muito estresse mental. Pessoal, tô demorando porque o slide não abre. Aí aqui abriu. Então, é um exemplo que eu gostava de colocar, que mostra uma fundição em Santo Amaro, na Bahia, que teve uma contaminação gigante, ficou famosa. Esse caso de Santo Amaro ficou famoso porque ele contaminou o ar, a água, o solo, e várias pessoas ficaram doentes por causa do chumbo que foi liberado de forma
sem nenhum tipo de controle de resíduo da fundição, e aí várias pessoas da população vizinha ali ficaram doentes por causa desse excesso de chumbo. Então foi um caso bem famoso. O que eu estava listando aqui, gente, na aula, era ilustrar, o objetivo aqui é ilustrar com alguns casos de desastres ambientais que tiveram consequências graves para a saúde. Mas já dá para atualizar isso, né? Com todos esses nossos tragédias recentes. Mas um que a gente não pode deixar de falar aqui é o acidente radiológico de Goiânia, do Césio 137. Vocês já devem ter ouvido falar, eu não sei se vocês estudam isso no ensino médio. Vocês estudaram isso no ensino médio? Todo mundo ouviu falar do acidente radiológico de Goiânia? Falou, né? Eu sempre ouvi muito aqui em casa, porque o meu pai, ele trabalhou na descontaminação do Césio na época. A gente mudou lá para Goiânia, meu pai trabalhava lá, ele trabalhava na Andrade Gutierrez na época, e ele participou da descontaminação. Foi na época, a minha irmã nasceu em 88. Aí eu falo para ela que ela nasceu, que ela é esquisita por causa do Césio. Eu fico brincando com ela. Bom, pessoal, mas você sabe então a causa, vocês lembram, né? Foi um aparelho de radioterapia que foi descartado, abandonado de um hospital, no lixão, e aí o morador encontrou lá no lixão, e ele estava dentro de uma bola de chumbo. Ele levou para casa, derreteu aquele chumbo e achou a pedrinha de Césio dentro da bola de chumbo. Achou aquela pedra bonita, uma pedra com brilho fluorescente verde, e ele levou aquela pedra para casa dele para dar de presente para a filhinha dele, essa linda aqui, a Leide das Neves. E aí a Leide das Neves adorou a pedra fluorescente, ela passava no corpo, ela passava na mão, e aonde ela passava a pedra ficava verde fluorescente. Então a Leide das Neves espalhou aquela radiação pela cidade inteira, porque a água que ela tomava banho era uma água que saía e contaminava os familiares. Foi muito, muito triste, porque a morte por radiação, ela é sofrida, né? Dói demais, começa a abrir bolha na pele. A Leide das Neves morreu, acho que 3 a 6 meses depois que ela foi contaminada, foi muito rápido, né? E várias pessoas continuam nascendo com sequela até hoje por causa dessa contaminação. Teve um caos também para a própria economia da cidade, né? Ninguém queria comprar nenhum carro que viesse de Goiânia, nada que vinha da cidade. Anos depois as pessoas se afastaram, ninguém queria ir trabalhar lá, foi muito triste. E assim, guardada as devidas proporções, né, pessoal, a gente teve Chernobyl. Então, eu não sei se vocês assistiram o documentário, mas é um documentário muito bacana. Chernobyl é uma série bem legal que mostra essa realidade também do acidente que aconteceu lá na usina radioativa em Chernobyl, e mostra isso, como é que os pacientes morriam, a rapidez, a velocidade com que eles morriam, com que aquela nuvem de radiação se espalhava para outras regiões, como que os animais iam morrendo, a natureza ali ia morrendo. É uma série bem legal também, eu gostei bastante, eu recomendo. Quem estiver procurando séries aí do Netflix, Chernobyl é bem legal. E dá para a gente fazer essa correlação aqui com o que houve. O acidente do Césio, em Goiânia, ele é considerado um dos maiores acidentes radiológicos do mundo fora de uma usina, né? Ele é um dos maiores fora de uma usina nuclear. E aí, pessoal, todo esse movimento que a gente teve e continua tendo, né, da degradação do meio ambiente, escassez de recurso, pressão social para o controle dos riscos da indústria, né? Eu coloquei aquela foto que mostrou
aquela indústria jogando chumbo no solo. Isso deu muita força para o surgimento do movimento ambientalista. E hoje vocês já nascem numa geração que é muito mais consciente sobre a necessidade dessa preservação. E aí foram criadas várias campanhas, estratégias para falar sobre preservação do meio ambiente. Uma delas é os 5 R's, são 5 R's, que é lógico, né, gente, isso é tudo traduzido. Então, para o português, ele ficou como repensar os hábitos e as atitudes, reduzir a geração e o descarte de lixo, reutilizar o produto, reciclar, transformar num novo produto, recusar, né, produtos que agridam a saúde. Hoje a gente tem uma preferência muito grande por produtos orgânicos, por produtos de pequenos produtores, com pouco agrotóxico. Isso é uma coisa recente. Antigamente ninguém preocupava com isso, nem tinha essa opção. Não existia uma seção de orgânicos no supermercado há 5, 6 anos atrás, tá? E além disso, pessoal, eu estava hoje discutindo com o meu enteado. O Lucas está com 16 anos. Aí eu estava conversando com ele sobre isso. Eu falei, a geração nova, a geração de vocês é muito mais consciente do que a nossa em relação ao consumo. Por exemplo, eu estou comprando um monte de coisa agora, eu estou comprando um monte de coisa de segunda mão. Carrinho de segunda mão, tem coisa que a gente não compra, que a gente aluga, porque sabe que vai usar pouco tempo. Eu vejo, tem vários Instagrams famosos de gente que, isso que eu usei não quero mais, e passa para frente, e as pessoas compram roupas usadas, equipamentos usados, eletrodomésticos usados. Eu comprei um celular no OLX, uma câmera. Isso não existia antigamente. Quem tinha, tinha. Quem não tinha como comprar o novo, não tinha. Então, essa questão de você repassar os produtos para outras pessoas por um preço mais acessível também está muito ligado a esse consumo consciente, e é um movimento que tem crescido e muito, muito positivo, né, gente? Bom, todo esse pensamento, então, levou ali o desenvolvimento sustentável, que é o quê? É tentar satisfazer a necessidade do momento sem prejudicar a capacidade de geração das próximas gerações, das gerações futuras. Bom, pessoal, como eu comentei, atualmente o mundo inteiro está vigilante sobre os desmandos ambientais que acontecem no nosso país, né, principalmente na Amazônia, que chama atenção e é cobiçada por todos os países desenvolvidos. A gente tem uma biodiversidade muito rica e pouco explorada, né? Quantas plantas, quantas espécies animais a gente não conhece e pode estar ali gerando a síntese de novos fármacos. Eu vejo, durante todos os anos que eu trabalhei com pesquisa, no meu mestrado, no meu doutorado, desde a iniciação científica, como é difícil você conseguir uma patente no Brasil. Por exemplo, a patente do Guaraná, ela é chinesa. O Guaraná da Amazônia, ele tem patente chinesa, porque é tão difícil você conseguir patentear um produto no Brasil que ele foi patenteado primeiro na China. Eu tenho professores, meu orientador do doutorado, professor Robson, ele isolou o peptídeo, ele conseguiu patentear na China, ele conseguiu patentear nos Estados Unidos, ele patenteou na Europa. No Brasil ele não consegue, porque a nossa própria legislação é muito fechada e não permite esse tipo de avanço na pesquisa. A gente não investe na pesquisa, né? A gente não aprofunda isso. Então, pessoal, a aula de hoje era só para a gente discutir e falar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre essa relação de meio ambiente e saúde. E também combinar de vocês assistirem no documentário Oceanos de Plástico.
Então, na aula que vem, a gente vai usar o horário da aula para assistir o documentário Oceanos de Plástico, como está lá no nosso cronograma, e aí vocês vão ter até a outra semana para fazer os exercícios. Eu vou colocar com detalhe o nome ali do documentário. Como eu falei, ele está disponível no Netflix e eu vou tentar gravar ele aqui para colocar o link para vocês, porque eu não achei mais no YouTube. Ele tinha disponível no YouTube, mas não está mais. Aí eu vou tentar gravar ele e passo para vocês o link para quem não tiver Netflix. Quem tiver Netflix já pode procurar, aproveita o feriado e assiste, que vale a pena demais. Um documentário muito interessante, ele fala sobre o microplástico e como que ele está presente não só no oceano, mas em toda a cadeia alimentar e o que ele pode causar na nossa saúde. Ok, gente? Bom, pessoal, vou deixar esses slides já estão lá no Canvas, então esse cronograma está lá no Canvas. Por favor, guardem direitinho essas datas. João e Adriana, lembra aí os meninos, o seminário, procurem os monitores de vocês para ajudar na escolha do artigo, montar a apresentação do artigo. Se alguém tiver com inseguro, pode me procurar para mostrar a apresentação, eu olho, mas assim, aqui é muito tranquilo. É um momento de um grupo ajudar um outro, um colega ajudar o outro e treinar também essa habilidade de comunicação. Tá bom? Pessoal, obrigada então, um abraço, bom feriado. Continuem em casa, resistam, continuem em casa, não fraquejem e a gente se encontra na outra semana, sem ser semana que vem, então na próxima, tá bom? Um abraço.